A respiração dele está fraca, mas estável. Tem fratura de ossos e músculos rasgados em todo o corpo. Você fracassa toda vez que tenta. O braço esquerdo e a perna esquerda sofreram um dano mais severo. Não tente. Sinto muito, eu sei o quanto significa para os dois. Mas ele não voltará a lutar. Seus dias como shinobi acabaram. Esse é o melhor conselho que você vai ouvir hoje. De Charles Bukowski a Rock Lee. O que a gente pode tirar de lição dessas duas figuras tão distantes e de contextos totalmente diferentes sobre autenticidade, autoconfiança e principalmente sobre a relação da tentativa com o fracasso e o sucesso? Eu garanto que tem muita coisa pra gente falar aqui. E aí, suave? Eu espero que sim. E espero que essa introdução não tenha sido muito confusa. Mas se foi, eu convido você a ficar até o final do vídeo e ouvir o que eu tenho pra falar. Eu juro que vai tudo se conectar no final. Não tente. Essa é a frase que está escrita na lápide do escritor Charles Bukowski. Bukowski nunca foi um exemplo de virtude. Alcoólatra, mulherengo, viciado em jogo e dono de uma visão cínica da vida, ele jamais seria o tipo de pessoa a quem você pediria conselhos ou esperaria encontrar em um livro de biografias inspiradoras. E, no entanto, sua trajetória é uma lição brutalmente honesta sobre fracasso, sucesso e a ilusão do autoaperfeiçoamento. Bukowski queria ser escritor, mas passou décadas sendo rejeitado. Seu trabalho era considerado grosseiro, repulsivo e obsceno. A cada nova carta de recusa, ele afundava ainda mais na depressão regada a álcool. Passou anos em um emprego miserável nos Correios, gastando quase todo o salário em bebida e apostando em cavalos. Suas noites eram solitárias, passadas entre garrafas e a sua velha máquina de escrever, até cair de bebedeira e acordar no outro dia, sem se lembrar de nada. 3 décadas se passaram nesse ritmo. Então, aos 50 anos, o dono de uma pequena editora independente decidiu arriscar em Bukowski. O pagamento era irrisório e as expectativas de vendas baixas. Ainda assim, era a primeira chance real que ele tinha. Sua resposta foi direta. Tenho 2 opções: ficar nos Correios e enlouquecer, ou me tornar escritor e morrer de fome. Decidi morrer de fome. Bukowski não buscou se adaptar para agradar os críticos ou o público. Pelo contrário, ele insistiu mais. Buscou se tornar cada vez mais único e autêntico, mesmo que a oportunidade lhe demorasse a surgir. Ele não buscou polir sua forma de escrever para se tornar mais digerível aos leitores mais sensíveis. Ele, sozinho em seu quarto, escrevia todas as noites até cair no sono, melhorando, insistindo no que acreditava e se tornando aquilo que ele tinha necessidade de ser. Não por um mero capricho, mas porque não ser quem ele era e não buscar o único sonho que lhe fazia sentido, era o mesmo que estar morto. Provavelmente quem viu Bukowski pelas ruas naquela época o tinha como um pária, um sujeito que fracassou na vida. Mas quando estava com sua escrivaninha, ele era o maior, podia se sentir entre os deuses. E para ele, essa era a verdadeira boa luta, a que importava. A pergunta é: por que alguém com essa história de sacrifício em nome de um propósito que só ele enxergava, tinha a frase "não tente" escrita em sua lápide? Bom, Bukowski diz em um de seus poemas: se você for tentar, vá até o fim. Caso contrário, nem comece. Se você for tentar, vá até o fim. Isso pode significar perder namoradas, esposas, parentes, empregos e talvez a sua sanidade. Vá até o fim. Isso pode significar não comer por 3 ou 4 dias. Isso pode significar congelar num banco de parque. Isso pode significar prisão. Isso pode significar descaso, gozação, solidão. A solidão é uma dádiva. Todo o resto é uma prova de sua perseverança, do quanto você realmente quer fazer isso. E você irá fazer, apesar da rejeição e das piores probabilidades, e será melhor do que qualquer outra coisa que você possa imaginar. Se você for tentar, vá até o fim. Não existe nenhuma outra sensação parecida. Você ficará a sós com os deuses, e as noites se farão em chamas com o fogo. Faça, faça, faça
Faça. Até o fim. Até o fim. Você conduzirá a vida direto à risada perfeita. É a única batalha pela qual vale a pena lutar. O assunto que eu quero discutir nesse vídeo é a importância de acreditar piamente no que você almeja, de ser sincero consigo mesmo sobre o caminho que se quer tomar e ter a coragem de persegui-lo com todas as suas forças, apesar de toda a dificuldade que se apresentar pelo caminho. Apesar da solidão, mesmo que você decepcione seus pais, que perca amigos, amores, ainda que seja necessário abrir mão de outros objetivos, tudo em nome do chamado para tornar-se quem você sabe que deve ser. Eu não estou falando de tentar. Não existe tentativa. Não tente. É preciso seguir com a confiança de que já está feito. E se uma frase na lápide de um morto que nem te conheceu, ou o título de vídeo no YouTube mexe com a sua confiança em si mesmo e o seu desejo de buscar o que quer, bom, realmente talvez você não deva tentar. Porém, se você decidir seguir a rota que traçou e que talvez só você enxergue, ouça o conselho do filósofo Friedrich Nietzsche. Demore o tempo que for para decidir o que você quer da vida. E depois que decidir, não recue ante nenhum pretexto, porque o universo inteiro se organizará para te dissuadir. Acreditar no processo, ou melhor, entender que, estando no processo, você já está vivendo o que tanto busca, é essencial para obter aquilo que se almeja. Bukowski não se tornou Bukowski apenas quando se tornou um dos escritores mais reconhecidos do século XX. Ele já vivia o seu sonho nas noites em que enfrentava as madrugadas escrevendo, aprimorando sua arte, com a confiança inabalável de alguém que ouviu não durante toda a sua vida. A tentativa sem a visualização do sucesso é apenas esforço vazio. O Rock Lee, o personagem do Naruto, tinha semelhanças com essa história do Bukowski. Ele buscou desenvolver um estilo de combate não convencional naquele universo. Ele não tinha as mesmas habilidades dos outros ninjas e então buscou contornar isso, se tornando superior na única coisa que ele tinha, que era o taijutsu. Ele tentou durante muito tempo, mas a sua incerteza no processo era nítida. Ele desabafa sobre isso com seu mestre e essa é a resposta que ele recebe. Eu não sei se vou conseguir. Às vezes parece que nada tem sentido pra mim. Que eu sou um perdedor e que sempre vou ser um perdedor. Eu não sei o que fazer. Seu esforço não faz o menor sentido se você não acredita em si mesmo. É preciso ter fé em si mesmo, e lutar contra a falta de confiança talvez seja o passo mais importante a se tomar. Se você ouvir uma voz dentro de você dizendo que você não pode pintar, então pinte, e essa voz será silenciada. O problema de tentar algo sem a confiança de que você vai chegar onde almeja é que no caminho você encontrará um fenômeno praticamente inevitável do trajeto: o erro. O erro não é o fim, e nem mesmo é um desvio do caminho. Ele é o próprio caminho. Afinal, que outra oportunidade de avaliar os seus pontos fortes e fracos, de analisar o que dá certo e o que não dá, de repensar estratégias você terá? Quando você tenta sem convicção de que é capaz, o erro pode soar como uma confirmação da sua insegurança. E é por isso que muita gente para na primeira queda. Mas quando você tem confiança em si mesmo e no seu propósito, o erro é só um instrumento. Você errou nesse ponto hoje, amanhã você erra mais na frente. Só continua. Você é o único representante do seu sonho na face da terra. Se isso não fizer você correr, chapa, eu não sei o que vai. Bom, acho que para encerrar a mensagem que fica é essa. Ou você se compromete com o seu caminho sem hesitação, ou nem começa. Porque tentar sem convicção é o mesmo que já ter desistido. E talvez seja essa a real lição do não tente. Não é sobre tentar algo, mas sim sobre não entrar no jogo já duvidando de si mesmo. Se for fazer, faça por completo. E então eu te pergunto, você está tentando ou está fazendo? Você está se permitindo fracassar no caminho até chegar onde quer? Ou está esperando uma garantia antes mesmo de dar o primeiro passo? Tente. Levante a sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Há uma voz que canta, que dança, que gira
Muito obrigado a você que chegou até o final do vídeo. Eu espero que ele possa ter te ajudado de alguma forma. O importante mesmo é a mensagem. Comenta aqui embaixo o que você achou e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se você quiser continuar acompanhando os conteúdos aqui do canal, já sabe, se inscreve, também deixa sua curtida aí para apoiar e nós nos vemos no próximo vídeo. Valeu e tchau.